O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi convidado pelo Hillel Rio para conversar com a comunidade judaica a respeito do Brasil. Ele, que é filho de mãe judia, comentou o legado que valores judaicos deixaram para a história da civilização. A capacidade de imaginar o futuro e a determinação de ir buscá-lo com coragem, com valores e sem amargura, eu penso seja o grande exemplo heróico que se extrai da trajetória de 4.000 anos do povo judeu. A escravidão no Egito e na Babilônia, os horrores da Inquisição e do Holocausto poderiam ter forjado um povo de ódio e de vingança. E, em vez disso, a cada tempo sombrio, continuou-se a acreditar na oportunidade do recomeço. A criação do Estado de Israel e sua sobrevivência por 70 anos prova que nada é impossível e que milagres acontecem. Não importa se você acredita que eles são obra de Deus ou obra dos homens. Transplantando tudo isso para o Brasil atual, que é o nosso tema, precisamos imaginar um futuro, definir um projeto de país que seja capaz de congregar a todos, escolher os valores adequados, andar na direção certa e não perder a fé diante da adversidade. Barroso fez uma retrospectiva dos avanços do país nos últimos 30 anos, como a conquista da legalidade institucional, a estabilização monetária e uma expressiva inclusão social. E também falou da mobilização da sociedade diante dos escândalos de corrupção. Nesses 30 anos, nós tivemos vitórias muito importantes e há muitas conquistas a celebrar. 30 anos de democracia. A despeito disso, no entanto, há algumas mudanças estruturais que precisam ser feitas com urgência para enfrentar problemas prementes. Uma é a reforma política, para que a política deixe de dar os incentivos errados e extrair o pior das pessoas, e acho que nós temos que viver com uma diminuição do Estado e ampliar o papel da sociedade civil, porque é esse Estado excessivamente grande e uma sociedade viciada em Estado que estimula a corrupção que nós temos enfrentado. Eu durmo e acordo envergonhado com isso e acho que todo brasileiro deveria, da mesma forma, se sentir assim. Essa é a parte ruim da história. Eu acho que a parte boa é que a sociedade brasileira se deu conta disso e já não aceita mais o inaceitável. Acho que esta é a grande transformação brasileira, uma sociedade civil que se mobiliza contra um estado de coisas que impede o desenvolvimento do país, compromete a qualidade dos serviços públicos, compromete o combate à pobreza em geral e, portanto, a reação da sociedade, a mobilização da sociedade, a indignação da sociedade, a mim me parece a coisa mais importante que aconteceu no Brasil. A escola que tem que dar de 0 a 3 anos, nutrição, vocabulário, afeto, valores e respeito, que muitas vezes essa criança não vai encontrar em casa. Apesar dos problemas que o país vive, ele se declara um otimista em relação ao futuro. Em uma geração, nós conseguimos derrotar a ditadura, conseguimos derrotar a hiperinflação e conseguimos vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. E eu queria dizer que essa onda de negatividade não me pegou. Eu acho que nós estamos vivendo um momento complexo, mas importante no Brasil, que é um momento de mudança de patamar. Mudança de patamar na ética pública e mudança do patamar na ética privada. De modo que eu não compartilho da visão pessimista do médico de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, que disse para o paciente: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tenho uma notícia ruim e tenho outra pior. Ele disse: pô, me dá a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Beleza, o que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Portanto, mesmo que tudo pareça muito sombrio no retrato atual, o filme
brasileiro, tanto o da democracia como o da história desde quando ela começou, é um filme bom. E com ligeiros ajustes, nós vamos conseguir empurrar a história na direção certa e ocupar o país que eu acho que uma nação como o Brasil pode ocupar: multicultural, multirracial, com essa alegria de viver, essa leveza de ser que nós temos. É preciso canalizar isso como um projeto civilizatório e uma alternativa para se oferecer ao mundo. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Shalom. Em uma entrevista exclusiva ao programa Comunidade na TV, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, nos contou sobre a sua origem judaica e as crenças nos valores do judaísmo. Confira agora. Muito obrigada por essa entrevista, ministro. Como o senhor recebeu esse convite para falar com a comunidade judaica carioca? Eu recebi com grande prazer, com muita alegria. Eu tenho origem judaica, minha mãe era judia e, portanto, eu tenho ligações antigas com a comunidade. Fui jogador de vôlei pelo Clube Israelita Brasileiro. Pois então, meus avós eram judeus e meu avô, Elias Soriano, veio de Salônica, onde havia uma comunidade importante na Grécia. E minha avó era de Esmirna, que é uma cidade que na época era Grécia quando ela nasceu, depois virou Turquia. Portanto, são judeus sefaradins, vieram para a América entre as duas guerras, portanto, infelizmente, antes do Holocausto. Eles foram para o Uruguai, onde a minha mãe foi criada, e depois, no final da adolescência, da minha mãe, eles se mudam para o Brasil. Minha mãe, que era judia, não era uma família religiosa, mas minha mãe era muito orgulhosa das origens judaicas dela, e veio para o Brasil. Foi uma das primeiras mulheres a estudarem, isso no início dos anos 50, estudou Direito na Faculdade Nacional de Direito, e teve muita influência na minha vida, e ela tinha essa coisa judaica mesmo, de cosmopolita, e meu país é onde eu sou bem recebido. E uma característica da minha mãe, olha que meu pai era um homem do interior, quando nós mudamos para o Rio, eu tinha 5, 6 anos, ela me botou para estudar inglês, porque era para estar preparado para viver em qualquer lugar do mundo. E, portanto, tive, enfim, as minhas experiências. E aí eu cresci, meu pai era católico, goi. Portanto, eu cresci indo às sinagogas nos eventos judaicos e à igreja em eventos católicos, e eles se respeitavam muito, portanto, a religião era a minha escolha, e eu cresci sendo uma pessoa plural nessa matéria. E dentro de casa essa tolerância, né? Perfeitamente. Agora, eu me sinto antropologicamente judeu, sempre me senti e tenho essa identidade. Estive em Israel há alguns anos atrás, em Jerusalém, ali não tive nenhuma dúvida de onde mora o meu coração. Falando rapidinho da sua mãe, ela era uma autêntica Yiddish mama, sabe o que é? Quando é muito protetora, super protetora. Tem uma história deliciosa, quer dizer, o background é trágico, mas a história é uma delícia. Eu jogava vôlei pelo CIB, pelo Clube Israelita Brasileiro, fui bicampeão carioca, ó. E aí, infelizmente, eu já jogava vôlei no CIB quando houve o atentado nas Olimpíadas de Munique, em 1972. E a minha mãe, então, muito preocupada, nós íamos para os jogos numa Kombi do CIB, que tinha uma imensa estrela de Davi e escrito Clube Israelita Brasileiro. E aí a minha mãe disse: meu filho, os tempos não estão para isso, eu queria que você fosse de táxi e não na Kombi do CIB. E eu gosto de brincar que eu, como um bom judeu, fiquei com dinheiro e fui na Kombi, que era muito mais divertido, né? Nada aconteceu. Muito boa essa história. O senhor sabe que o direito moderno é muito influenciado, muitas leis, pelos mandamentos bíblicos, né? Pela lei de Moisés, Maimônides, enfim. O senhor é professor também de Direito, de História de Direito, né? Na graduação da UERJ. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses preceitos judaicos que influenciaram na legislação moderna e até no Código Civil brasileiro. Eu sou uma pessoa e um professor essencialmente laico. Eu não faço muito essas conexões. Mas, evidentemente, na minha formação, e acho que na formação de todo mundo ocidental, da civilização ocidental, você tem valores judaicos que começam
eu diria, começam com o monoteísmo, começa com a existência das primeiras leis, você tem a lei mosaica, acho que você tem um mandamento, assim, ainda quando não explicitado, claramente extraído da Torá, que é amar o próximo, que eu acho que e depois os mandamentos que são vertidos em lei. Mas eu acho que os valores judaicos que eu consideraria relevantes são determinação, resiliência. Talvez nenhum povo na história tenha atravessado tantas vicissitudes e conseguido conservar-se, conservar a sua identidade. Eu acho que Israel é um milagre que completa 70 anos. Portanto, aí sim, do ponto de vista histórico, eu acho que de Israel vem muitos exemplos. E uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, quer dizer, tendo passado por tantas perseguições, tendo passado pela Inquisição, tendo passado pelo Holocausto, você não vê um povo cheio de ódio nem vingativo, pelo contrário. Também acho que esse é um exemplo para o mundo. Obrigada por essa entrevista, tá? A comunidade prazer falar com você. Tudo de bom, prazer falar com todos. Obrigado. Obrigada.